Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Você sabe por quê? Não? Pois fica até o final que você vai descobrir. De tempos em tempos, por eras e eras, o Senhor sempre tem suscitado o seu povo para levantar o estandarte da sua palavra. E na idade das trevas, onde não era permitido o acesso ao conhecimento, inclusive da palavra de Deus, só quem poderia ter acesso à Bíblia era o alto clero. E quem ditava as regras e dizia o que era certo e o que era errado era o Supremo Pontífice. E o que ele dissesse, você não tinha nem como conferir se era certo ou errado, porque justamente não havia acesso à Bíblia. Por isso, naquela época, muitas crendices e superstições eram aceitas como verdadeiras. Mas Deus não poderia deixar o seu povo à mercê de homens que ditassem as regras se sentando no trono de Deus, dizendo o que poderia ou não ser feito. Pois Deus já havia revelado a sua verdade na sua palavra. Então, Deus levanta homens lá mesmo dentro da Igreja Católica, pois eles tinham acesso à Bíblia. E assim surgem os primeiros personagens dessa história, os valdenses. Esses homens começaram a ver que o que fazia essas pessoas crerem em tantas tolices era a falta do conhecimento da Bíblia. Então, os valdenses estudavam a Bíblia e escreviam a próprio punho a palavra de Deus. E nos seus ofícios de comerciante, eles aproveitavam não somente para pregar, mas também para distribuir trechos da Bíblia que eram escritas à mão. E assim começou parcialmente os valdenses levando a palavra de Deus a quantos puderam. Logo mais para frente, levantou-se o John Wycliffe, professor de universidade, que ao estudar percebeu equívocos que se passavam no clero. E assim ele começou debatendo, usando a palavra de Deus. Com isso ele foi muito perseguido, mas Deus não permitiu que ele fosse tocado. Ele morreu por velhice, mas a Igreja Católica pegou os seus ossos e jogou o pó no rio Reno. E era como se estivesse fazendo uma profecia naquele momento. Porque assim como o pó de John Wycliffe correram as margens do rio e se espalharam por toda a Europa, assim também a mensagem dele se espalharia. E assim aconteceu. Muitas pessoas tiveram acesso aos escritos de Wycliffe, incluindo John Huss. John Huss, ele era um exímio estudioso da palavra de Deus. E ao estudar os escritos de John Wycliffe, ele descobriu a justificação pela fé. E assim começou ele a defender essa verdade. E por causa disso, ele foi perseguido e morto junto com os seus companheiros. John Huss, quando estava na fogueira prestes a morrer, ele diz: "Hoje vocês queimam o ganso, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. E vocês não serão capazes de queimá-lo ou sequer prendê-lo." Ele fez isso como se fosse uma profecia. E pasme, realmente aconteceu. 100 anos depois, Martim Lutero veio a existir. Se tornou professor na Universidade de Wittenberg e lá ele ensinava sobre as escrituras na sua língua original. E com o passar do tempo, observando as atitudes da igreja, percebera ele que algo de errado ocorria. Ele se deparou com a libertinagem de monges e cidadãos, e ao subir certo dia a suposta escada de Pilatos, ouviu ele uma voz semelhante de um trovão lhe lembrando o verso "O justo viverá pela fé", Romanos 1,17. E agora que ele tinha a palavra de Deus em suas mãos, declarava ele firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam nas Sagradas Escrituras. E assim, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja. Nessas 95 teses estavam escritas as incongruências que haviam entre o que o clero pregava e o que a Bíblia falava. E então, a partir daí, deu início a Reforma Protestante. E assim como foi dito, o cisne não foi morto, pois não conseguiram pegá-lo. Lutero morrera anos mais tarde de enfermidades vasculares. E esse foi um pequeno resumo sobre a Reforma Protestante. Curte e compartilhe esse vídeo. Compartilha também para quem você acha que deveria conhecer um pouco mais sobre a Reforma Protestante. E é isso aí. Até mais.